Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Bom dia, Enéas! Feliz Ano Novo! Bom dia, Luiz! Feliz Ano Novo, embora mesmo gravado, a gente já tinha dedicado aos ouvintes também, né? Mas o programa de Ano Novo teu foi maravilhoso, viu? Então, maravilhoso. então ficaram aí os nossos votos, mas é claro, agora estamos ao vivo de volta, né? Com nossa tecnologia de comunicação estável, bonitinha, né? E a cadeira? Gostou da cadeira, Enéas? Eu sempre reparei, né? Já há muito tempo eu reparo nela, né? Ganhei. Pensei assim, será que o Luiz fica jogando videogame Ganhei. nas horas vagas? Não. Fiquei reclamando com a minha filha, né? Ah, Aqui, ó, você viu que tem um negócio de encostar a cabeça, tem outro aqui embaixo. Aí sei. ela me deu essa cadeira aqui. É boa, viu, né? Não é lá, mas é boa, é boa. Mas é uma cadeira digna, né? Né? Quer café, Enéas? Muito obrigado, Luiz. Então tá aí, Enéas Canhadas, Psicologia em Casa ao vivo, Bom, gravado. Luiz, você vai perceber que o texto hoje tem, de cara, assim, tem duas sugestões de música, né? Nós temos que fazer o intervalo, que horário, Luiz? Na realidade, não temos mais intervalo, né? Agora, se você falar a música, vai voltar ao esquema antigo. Mas aí é você que me diz, né? Eu te dou o toque, pode ir. Ah, Fica tranquilo, que agora não bom, tem mais corte, agora é direto, né? se você quiser colocar música, tem duas músicas que o texto certamente vai sugerir. Uma é Chegadas e Partidas, lembra dessa música? Band de notícias do lado de lá, Por diz que aí. fica. É assim? É isso. Tá um pouco desafinado, mas tudo bem. Eu sabia. Essa é uma das sugestões. A outra sugestão, exatamente, é uma música que eu acho que está dentro desse nosso assunto de hoje, do Almir Sater. Quando ele fala dos sonhos, ele diz que o homem só sonha quando vai aos céus e o resto é pelo chão, né? Eu acho essa frase profunda, né? Digna de... Será que é o Missati Sonhos? Não sei se é Sonhos o nome da música, mas enfim, estou só sugerindo, né? E antes de você me pedir o telefone, que é o 11 99995 5978. 11 99995 5978. Acho que é Terra de Sonhos, viu? Talvez, aí você é que sabe, você que é o pai da matéria, certo? O telefone você já deu. Tá atendendo, né? Comecei ontem, Tá. retomei os atendimentos ontem. Beleza. Agora me passa o tema, né? Então vamos lá. O tema de hoje eu acho que a gente pode resumir da seguinte forma: chegar e partir, né? Na verdade, inspirado pelas, por esse trânsito das famílias nessa época de Natal, Ano Novo, né? Porque muitas famílias se reúnem, muitas vezes somente nesse dia que a família tem chance de se reunir, e muitas vezes familiares que vêm de longe, né, e depois vão embora, né? E a minha cachorra é muito sensível a isso, né? A casa fica cheia de gente e tal, aquele movimento. E aí, quando vai todo mundo embora, ela fica de mal com a gente. Acho que, acho que ela entende que a gente não devia ter deixado eles ir embora ou alguma coisa. Aí ela passa um meio período de cabeça baixa, sem brincar, às vezes até sem comer, né? Mas, enfim,
o chegar e partir. E aí eu me vi pensando, né, Luiz? Ontem, levando alguns familiares no aeroporto, eu fiquei pensando, na verdade, a vida, né? A nossa vida se resume, de certa forma, em estar aqui e depois não estar, como diz o Almir Sater na música dele, né? Então, chegar e partir, na verdade, nos reflete sobre o caráter passageiro das experiências, né? Aquele sábio conselho de que tudo passa, realmente tudo passa, né? E, curiosamente, na experiência humana, passam as experiências boas, passam as experiências más, aquelas experiências que nos parecem demorar e aquelas que nos parecem ser tão boas que são muito intensas, são muito agradáveis e são muito queridas e muitas vezes fazem com nós que nós esqueçamos, na verdade, né, do quanto ela passa de fato, né? Na verdade, somos nós, né, Luiz? Somos nós que queremos deter o tempo, né? Eu não sei se eu fico com essa sensação de querer fazer o tempo parar, né? Ou se eu fico com com o que eu fico com a sabedoria do Einstein, que ele dizia que, na verdade, o tempo não existe, né? Esse tempo que começa cedo e vai até de tarde e tal. Enfim, a verdade é que nós temos um sentimento muito forte de querer que o tempo pare, especialmente nas experiências significativas, né? Ernesto, pode ser a síndrome do ninho vazio. Então, a síndrome do ninho vazio, A gente sente aquela falta, vai embora, que nem esse final de ano eu senti muita falta dos meus filhos, né? isso, então, Eles não estavam comigo os exatamente, dois, né? Entendeu? Cada um está vivendo a sua família agora, né? exato. Não, e é isso que, de certa forma, fecha um círculo, né, Luiz? Fecha um ciclo, né? Porque, exatamente, do que a gente muitas vezes tem saudade, né? Tem saudade na casa da avó, do avô, naquela casa onde os filhos se reuniam, especialmente eh, nas épocas de solidariedade, nas épocas de muita emoção e tudo mais, como são as datas de final de ano, né? Mas os filhos vão crescendo e é, vão criando também as suas famílias, né? Aliás, Luiz, falando de música, tem uma música do Luiz Vieira, né? O grande Luiz Vieira, que a música se chama Ai, Como Era Bom, né? E ele fala exatamente dos familiares que compunham uma banda. Um tocava clarinete, o outro tocava bateria, o outro tocava sanfona, etc., né? E a música vai descrevendo como eles vão crescendo até que a bandinha começa a morrer, né? Porque os membros da banda começaram também a ter as suas famílias, né? Eu tô assistindo um filme na Netflix quase É, igualzinho esse aí que você está falando. É uma família, o pai colocou um para tocar bateria, a menina canta bem, a outra canta baixo, quase igual, só que já está crescendo, já está pegando forma, e é isso aí. Eu estou exatamente. assistindo. Na verdade, né, Luiz, tudo segue esse ciclo, né? E talvez seja por isso que as chegar e partir, né, são palavras que falam diretamente ao coração de cada um, porque, embora as palavras permitam que a gente troque experiências, que a gente manifeste sentimentos, etc.,
Na verdade, na verdade, para ser redundante, na verdade, a verdadeira maneira de sentir é exclusiva, né? Cada um de nós, certamente, temos um sentimento, ou temos sentimentos a respeito dessa experiência humana, mas a gente só pode compartilhar um pouco intelectualmente. Olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu penso assim, eu penso assado, né? Na verdade, são experiências muito intensas que ocorrem dentro de nós, né? Vocês veem que, em se falando de sentimentos, talvez o nosso ouvinte aí do outro lado do seu celular ou do seu computador, talvez fique pensando, né, que a gente acaba aprofundando os sentidos, o significado das palavras e assim por diante. Acontece que, falando de sentimentos, né, não tem como, na verdade, falando de sentimentos verdadeiros, não tem como ser superficial, né? E aí vem uma experiência profundamente humana também, porque se nós formos bem superficiais a respeito de falar de sentimento, é sinal que nós não estamos falando de verdadeiros sentimentos ou de sentimentos profundos. Quando nós falamos de sentimentos verdadeiros a respeito de pessoas, de momentos da vida, de ideias, de sonhos, de experiências de sofrimento, né, de alegrias e assim por diante, são experiências profundas. Vocês devem se lembrar que eu já falei aqui, né, que o, o ser humano divide o tempo. Primeiramente, ele divide o tempo cronologicamente. Então, o tempo cronológico é o tempo da folhinha, do calendário, e é o tempo do relógio, né? Quando nós dizemos passou meia hora, ou quando nós dizemos à tarde eu vou fazer tal coisa, né? Nós estamos falando de um tempo cronológico, que vai até a meia-noite, né? A meia-noite é ao mesmo tempo 12 horas e ao mesmo tempo 0 hora, né? E começa um novo ciclo. Então, esse é o tempo cronológico. Agora, o outro tempo é o tempo da experiência humana, é o tempo da intensidade, é o tempo da profundidade, né? É razão pela qual, muitas vezes, quando nós dizemos, olha, foi muito legal vocês estarem aqui, a gente se divertiu, todo mundo deu risada, mas passou, né? A mesma coisa acontece com os sofrimentos, né? Quando alguém chega e diz assim, olha, tá difícil, mas vai passar, né? Por quê? A diferença é que o tempo cronológico nós contamos em horas, minutos, contamos em dias e contamos em meses, anos, séculos e assim por diante. E a diferença o sentimento da experiência, nós falamos sempre da intensidade, da profundidade. Quando nós dizemos, felizmente, essa preocupação passou, ou felizmente eu resolvi tal problema e assim por diante, né? Quando nós falamos disso, nós estamos falando da profundidade da experiência, né? Que às vezes dura um minuto e às vezes dura muito tempo, né? É, esta experiência do sentimento, da intensidade, é o que nos faz reparar, né, que, que às vezes as horas parecem passar muito rapidamente e às vezes as horas parecem passar devagar, né? Conta-se que perguntaram para o Einstein, para ele dar um exemplo da teoria da relatividade. Não sei se essa citação é verdadeira, mas atribui-se ao Einstein, né?
De qualquer forma, a resposta vale a pena, né? Que a resposta diz assim: se você estiver numa experiência de muita intensidade, muita alegria, com pessoas queridas, né? Ou mais simplesmente, né? Se você, se você estiver vivendo uma experiência de, de emoção intensa, né? Uma hora parecerá um minuto. E se você estiver vivendo uma experiência de sofrimento, de dor, de dificuldade, um minuto parecerá uma hora. Gosto muito dessa resposta, suposta resposta sobre a relatividade, porque esse tempo da experiência é exatamente um exemplo vivo da relatividade das experiências, né? Eu me lembro que quando eu era moleque, eu tinha 12 anos, eu acho, 10, 12 anos, eu entregava jornal de madrugada na minha cidade. Eu ia para a gráfica, o senhor Laurindo terminava de imprimir o jornal e nós saíamos distribuir o jornal dos assinantes pela cidade. Então ele contou uma historinha assim, que era uma vez um menino perguntou para o professor o que era. O menino perguntou para o professor, né, como ele faria para saber se ele estava apaixonado por uma menina. E o menino fez essa pergunta para o professor e o professor deu a seguinte resposta. O professor disse assim: olha, você pega a mãozinha da menina e põe no meio das suas duas mãos e segura a mão dela entre as suas. E fica olhando para o relógio. Naquele tempo, toda a classe, toda a sala de aula tinha um relógio de parede, não sei se vocês lembram. Aí o professor disse assim: olha para o relógio. Se você sentir que o relógio parou, enquanto você segura a mão dela entre as suas, é porque você gosta dela. Agora, se você ficar olhando o relógio e o relógio não parou, ele continua andando, então é sinal que você não gosta tanto dela, né? Eu acho que essa resposta do professor é exatamente a mesma que o Einstein teria dado sobre a relatividade, né? Experiências profundas, uma hora parece um minuto. Experiências superficiais, um minuto parece uma hora, né? O problema é que quando nós estamos vivendo a experiência, né, nós somos orientados pelo nosso famoso sentimento de posse, né? Então, quando nós dizemos para um filho que foi viajar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Luiz, que diz que os filhos passaram o Natal ou o fim de ano, Luiz? Ambos. Vamos. Então, quando o Luiz fala dos filhos que passaram as festas fora de casa, isto é, fora da casa do pai e da mãe, né? Quando isso acontece, nós detectamos que eles estavam ausentes ou eles estavam longe fisicamente, porque a tal história, meus filhos foram criados por mim. E eles sempre passaram o Natal e o Ano Novo comigo. Agora, como é que os meus filhos me deixam aqui e vão passar o Natal noutra família? Ou longe de mim? Agora eu pergunto a você, Hum, e quando você era jovem? É. exatamente. Quando você era jovem, provavelmente você fez a mesma coisa, né? Só que a questão está no fato de que nós fazemos uma certa confusão, né? De presença com posse. Então, por isso nós dizemos: você não pode ir embora, fica mais, é cedo ainda para algumas experiências. Porque tem aquelas visitas também que você diz: tomara que vá embora logo, Que horas né? são, hein? Que horas são?
põe como chama lá, a A vassoura? vassoura atrás da porta, Que oração, hein? né? Já jogou sal grosso nos cantos, né? E, no entanto, então, veja, o que é que está contido aí, supersticiosamente ou naturalmente, o que é que está contido aí, né? Está contido exatamente o fato de que quando a experiência é boa, gostosa, é agradável, né? Nós tomamos posse dela, nós pensamos que somos donos da situação e dos acontecimentos, né? Então, por isso nós dizemos, não vá embora, é cedo ainda, eu não quero que você vá, eu vou ficar com saudade, e há a emoção, etc., né? Porque nós É, misturamos presença com posse. Nós falamos agora há pouquinho que nós, na experiência cronológica, essa que conta pelas horas e minutos, nós tentamos deter o tempo, isto é, reter o tempo. Nós tentamos segurar o tempo. Já pensou se nós pudéssemos deter o tempo, né? Então, chegava uma hora que o almoço estava bonito, todo mundo à volta da mesa, dando risada, contando história, nós pararíamos o relógio. E aí aquela experiência permaneceria durante muito tempo, né? Ou então, se nós tivéssemos mais poder ainda, nós pararíamos o sol. Nós diríamos para o sol, fica parado aí no firmamento mais 4 horas, para o dia ficar mais comprido, né? Infelizmente, todos os dias têm 24 horas, e nós não temos esse poder. Mas nós pensamos, às vezes, nós pensamos que temos, ou queremos ter. Então, é isto que faz com que a gente, muitas vezes, tenha atitudes do tipo, não vá embora, fique comigo, e assim por diante. E é por isso que quando uma pessoa se separa de nós e vai embora, nós ficamos muitas vezes inconformados, né? Porque julgamos, ainda que ilusoriamente, né? Que você me pertence, que os seus afetos são meus, que a sua presença me dá certeza, e que você estando presente, eu tenho certeza que você gosta de mim, me ama, e assim por diante, né? Mas, como o tempo não para, como o tempo da experiência é só profundidade, intensidade, né? E o tempo cronológico, na verdade, passa inexoravelmente, então a própria vida nos ensina, né? Que o tempo vai passando e nós vamos vivendo as experiências, né? E, de certa forma, o que diz uma das músicas que tratam desse assunto é que a chegada já traz em si a ideia de partida. Por isso que, se eu não me engano, é nessa música que a gente ouve dizendo assim que o mesmo trem que chega é o que parte. O trem que traz as pessoas até a estação é aquele que vai pegar outras pessoas que estão partindo, né? Então, este chegar e partir é basicamente, me parece, aí cada um pode ter a sua opinião, o seu ponto de vista, né? É que dá o caráter de transitoriedade. Vocês, espero que estejam lembrados ainda, no programa que nós fizemos, nos programas que nós fizemos entre Natal e Ano Novo, nós falamos de impermanência, né? Nada é permanente, né? A flor que brota, que nasce, que se abre, né? Ela tem um ciclo, né? Os insetos, especialmente, têm um ciclo muito curto, né? As borboletas, por exemplo, com aquela beleza das cores, né? Elas têm um ciclo de vida que às vezes dura apenas
24 horas e assim por diante. Então, a transitoriedade, ela é que nos é mostrada a todo momento, né? A todo momento a transitoriedade nos mostra que tudo segue um ciclo, né? Que no fundo, se você prestar bem atenção, eu já falei isso em algum programa, né? Se você prestar bem atenção, tudo se alterna, tudo tem um ciclo que se completa, né? E o ciclo mais evidente, talvez o mais evidente, talvez o mais fácil de você perceber, é o ciclo da respiração. Você inspira para buscar o ar lá fora e você expira para jogar fora o ar que circulou pelo seu corpo e assim por diante. Então, esta alternância completa um ciclo, né? De certa forma, o ar puro que eu inspirei chegou, enquanto que o ar já contaminado, o ar já respirado, eu jogo fora. Então, ele já partiu e assim por diante, né? Prontinho, Enéas. Oi? Prontinha a música. Prontinha a música. Aliás, eu vou pôr um pedaço de cada, metade de cada. Ok, você que manda. Então, só para a gente fechar essa nossa primeira parte, né? Na verdade, é mais ou menos como o encontro do Sol e da Lua, né? Tudo na natureza funciona assim, né? Nós dizemos sempre que nada se repete, mas mas as coisas são mais ou menos parecidas, porque elas acontecem dentro de um certo ciclo, né? Então, curiosamente, ou paradoxalmente, ou contraditoriamente, né, o chega e parte, né, em que parece que nada se encontra nessa alternância, na verdade é o que faz a repetição ao longo de toda a vida. E assim nós percebemos, ao mesmo tempo, a finitude das experiências, que começam e terminam, mas depois se repetem, e na repetição nós percebemos a intensidade de que tudo se alterna e, ao mesmo tempo, tudo vai permanecendo renovadamente. Então vamos ouvir a música, né, Luiz, para fazermos o intervalo. E uma curiosidade, o link permanece o mesmo, né? O vídeo, tudo aí, fica tudo a mesma coisa, tá? Se você sair para resolver alguma coisa e voltar, fica as cadeiras aí. Eu saí para beber água, fica a cadeira aqui. Eu e a cadeira. Aí. Tá bom. Tá, fica à Ok, vontade. Luiz. Então vamos lá, os nossos ouvintes, curtirem a música e daqui a pouquinho nós voltamos. É necessário você preparar seu amor, arrumar sua cama, acender sua chama para me receber essa noite, para não pretender mais que sou, para se proteger disso tudo, seu pavor, ninguém vai nos fazer mal. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão. Quando você cai dentro do meu coração, é como se o sol e a lua se esparramassem pelo chão.
você me saber acolher o meu pulo em você, esperanças de querer. Aí, a primeira música, Encontro, né? É Almir Sater, Terra e Sonhos. Agora a gente vamos mudar agora para Elis Regina, né? Cantando aí Encontros e Despedidas. Mande notícia do lado de lá. Ele foi tomar uma água e a gente vai aqui com a Elis, Encontros e Despedidas. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Dá-te um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar. Né? Tem gente que fica, tem gente que sorri, tem gente que chora, tem gente que espera a volta. Olha lá o trem. O trem que chega é o mesmo trem da partida, Enéas. Aham, Certo? perfeito. Elis Regina, Encontros e Despedidas, e também teve o Almir Sater aí que você falou. Encontros e despedidas, que é o chegar e partir, né, Luiz? Muito bem, cá estamos novamente. Agora, mande notícia do lado de lá, só que o telefone toca de lá para cá, né? Geralmente, né, Luiz? Não daqui para lá, né? Então, não adianta mandar notícia daqui para lá, tem que receber a notícia de lá para cá. Exatamente. Esse negócio, afinal de contas, se pudesse tocar daqui para lá também, seria uma bagunça, né, Luiz? A gente também está querendo demais, né? A gente sempre quer demais, né? Oi? Nós aqui vivos, nós humanos, sempre queremos demais, né? Sempre queremos, né, Luiz? É nisso que nós, quase que é nisso que nós nos baseamos para ter uma sensação de estar vivo, né? Mas, voltando ao nosso bate-papo de hoje, né?
falando da intensidade dos sentimentos e da transitoriedade das experiências, né? Quer dizer, elas passam, né? Ao mesmo tempo que elas podem ser profundas ou superficiais. Mas eu disse lá no início que a superficialidade das experiências, né? Às vezes demonstram uma certa inconsciência, né? Porque quando nós vivemos sentimentos superficialmente, né? Como se diz, fulano não mergulha na experiência, fulano parece superficial, fulano parece vazio, Beltrano parece um tanto quanto desencanado. Tanto é que nós, às vezes, falamos de uma pessoa que não vive intensamente a experiência dos sentimentos como leviana. Quer dizer, é como se ela realmente não se aprofundasse, né? E o que nos faz realmente participar e o que nos faz viver a experiência que fique marcado dentro de nós, que tenha esse sentido de marcas da vida, marcas da existência. É por isso que, quando se fala da experiência humana, muitas vezes se fala da cicatriz ou das cicatrizes, porque a intensidade das experiências de sentimentos criam cicatrizes, né? Então, qual a grande sabedoria que o ser humano precisa desenvolver, né? Ele precisa desenvolver a sabedoria de viver intensamente, mas não querer prender a experiência, nem se prender à experiência. Então, quando nós vivemos sentimentos profundos, ou quando nós vivemos momentos de muita dor, de muito sofrimento, e não nos adaptamos, né, a quando essa experiência passa, certamente nós estamos querendo prender a experiência, né? Então, eu vejo muito isso nos relacionamentos humanos, né? Quando a pessoa diz coisas do tipo, eu não consigo esquecer, eu não posso esquecer, jamais vou esquecer. Essas expressões falam exatamente da tentativa de nós queremos reter, guardar a experiência, ou muitas vezes o contrário disso também nós ouvimos. Ah, eu não consigo esquecer, eu queria não pensar mais nisso, né? Quando nós estamos ouvindo isso, é porque as pessoas foram aprisionadas, foram presas numa experiência ou se confundiram com a experiência. Você acha possível, você que está aí nos ouvindo, você acha possível que a gente possa se confundir, possa se misturar a certos sentimentos a ponto da gente dizer assim, eu não consigo esquecer, eu luto para esquecer, mas não consigo, né? Você certamente já ouviu alguém dizer isso para você, né? Talvez essa experiência de vida, né, se misturou com a experiência que a pessoa viveu, né? Muitas vezes a nossa experiência humana, né, e isso acontece por quê? Porque nós, às vezes, somos imaturos ao viver determinada experiência. Então, nós vivemos certas experiências como se fossem experiências que nunca vão se acabar, né? E como se elas estivessem a nosso serviço, né? Então, muitas vezes, pode nos faltar
a compreensão de que toda a experiência vai passar, né? E mesmo que nós vivamos envolvidos profundamente, nós temos que ter a dimensão. Vamos pegar um exemplo suave, né? Para não criar aí certas ideias, né? O filho. Vamos pegar um filho, tem uma fase de bebê, depois tem outra que ele está mais crescidinho, depois ele ou ela, né? Os nossos filhos começam a crescer, então já vão ficando diferentes, já vão interagindo muito mais com a gente, né? Já se torna muito mais gostoso nós conversarmos, participarmos da vida dele, e ele também vai se tornando cada vez mais capaz de participar da nossa, e assim por diante, né? Então, às vezes acontece, as pessoas, ou pensarem que a criança vai ser criança sempre, vai ser. Por isso que nós ouvimos, às vezes alguém dizia assim: nossa, essa menina era tão bonitinha, mas depois que ficou adolescente, ficou isto, ficou aquilo. Ou então nós falamos de um menino: nossa, ele era um menino tão bonzinho, tão comportado, ou tão bonito, e agora ficou um chato, né? Por quê? Mas ele Porque cresce, né? ele cresce, exatamente. Na verdade, muitas vezes, nós é que ficamos presos no pensamento de que ele ia ficar sempre daquele jeito, né? E isto, ou então, hoje na vida moderna, acontece muito isso. Os pais têm que trabalhar, né? Trabalhar fora, muitas vezes o pai e a mãe trabalham fora, e os filhos são muitas vezes criados mais na escola ou mais com as babás, etc., do que propriamente com os pais. Então, o que acontece? Os pais perdem a época de estarem com os filhos, na sua idade bebê, na sua idade infantil, no seu momento de crescimento, né? Até chegando à pré-adolescência, quando ele já está realmente muito mais desenvolvido, né? Então, muitos pais, obrigados pela vida moderna, por terem que trabalhar, por terem que estar fora de casa a maior parte do tempo, acabam, então, perdendo, como se fosse perder o trem, né? Perder esse tempo que passou, né? Razão pela qual muitas pessoas também abrem mão da sua vida, por exemplo, profissional, para se dedicar aos filhos. Mas tem aqueles que não podem deixar de se dedicar à vida profissional, né? E acabam deixando de ver que o filho cresceu, que o tempo passou e assim por diante, né? Então, a difícil tarefa de estar presente num acontecimento da vida, mas presente mesmo, né? Na verdade, é como se fosse um jogo de equilíbrio das pessoas com as suas experiências humanas. Vocês já devem ter visto aquela. Hoje quase que a gente não vê mais, porque o circo não vem muito mais para a televisão, por exemplo, né? A televisão vai se tornando cada vez mais medíocre, né? E as verdadeiras imagens, muitas vezes, vão desaparecendo da TV. Mas você já deve ter visto o famoso aquele jogo dos pratos, né? Em que o equilibrista vai equilibrando pratos, e enquanto um prato está girando na ponta de uma vara, ele faz o outro girar, até que ele tem apenas que sustentar os vários pratos girando na ponta das varas, né? E qual é a moral da história? A moral da história é não deixar os pratos caírem. É por isso que às vezes você ouve uma expressão: a vida está
difícil ou complicada e a difícil tarefa de equilibrar os pratos. Porque, na verdade, acompanhar as experiências, viver as experiências intensamente, mas também desenvolver a sabedoria de que a experiência passa, os momentos passam e outros momentos vão se suceder àquele que passou, né? Isto na verdade, constitui a verdadeira sabedoria de estarmos participantes da vida, do dia a dia, das experiências humanas e, ao mesmo tempo, tendo a consciência de que essas etapas vão passando, né? Vão passando. Quando nós somos jovens, né, nós não lidamos muito diretamente com essas coisas, porque a gente tem a impressão, quando jovem, primeira coisa, que nós temos muito tempo para tudo. Então, eu só faço o que eu quiser agora, porque eu vou ter todo o tempo para fazer o que é preciso, por exemplo. Enéas, Né? posso fazer uma pergunta? Passa. Para pensar agora, ó. Toma água aí que eu vou fazer uma pergunta. Você sente saudade da tua juventude, do teu tempo de colocar a cadeira lá na calçada, pular corda, jogar peão? Você passou por isso, Enéas? Passei, de certa forma, assim. Pular corda eu nunca consegui, né? Mas jogar peão, né? Jogar bolinha de gude. Bolinha de gude. Colocar aquela lata, areia na lata e colocar ela para ficar rodando. A lata. Sim, como não? É, A gente fazia um arco, a gente fazia um gancho com um pedaço de ferro fino e brincava de arco. Ou então uma tampa de lata de cera pregada na ponta de um cabo de vassoura, né? Como se fosse um guia. E aí a fantasia que falava mais alto, né? Então, essas brincadeiras, né? O que acontecia é que quando jovens, quando crianças, nós tínhamos tempo, mas não percebíamos que ele estava passando. Então, por isso, às vezes, a gente dizia não tenho tempo. Por quê? Porque quando a mãe chamava para tomar banho, a criança diz assim, não, mas eu quero brincar, não vou tomar banho agora. Né? Por quê? Porque a criança e até mesmo o adolescente, ele tem a ideia de que a vida é só aquilo que ele está fazendo naquele momento. Então, ele teria tempo, mas não percebe. Então, ele chega a dizer que não tem tempo. Né? Enquanto isso, ele se recusa exatamente a organizar a sua experiência, até porque ele não tem maturidade para isso ainda. Né? Então, o jovem supostamente não tem tempo porque ele precisa fazer tudo com pressa na hora que ele quer. Né? Ele só vai tomar consciência disso mais tarde, quando ele já se tornar jovem, depois adulto e assim por diante. Né? Enquanto que o velho, né? O velho agora tem todo o tempo do mundo, entre aspas, né? No entanto, ele já não tem mais aquela mesmo pique de fazer as coisas, né? Então, o jovem tinha tempo e não percebia. Agora, o velho tem tempo, mas não consegue exatamente fazer tudo o que ele gostaria, o que ele poderia fazer, né? De certa forma, o envelhecimento significa, né, caminhar na direção do tempo que resta. Né? Quando a gente diz para um jovem, não, mas você precisa fazer isso, se preparar para o futuro, como ele pensa que tem todo o tempo do mundo, então ele acha que sempre vai haver tempo e não se dá conta de que ele está caminhando para um tempo que resta. Né? Agora, o velho,
né? Como já nem sempre pode fazer mais o que ele gostaria de fazer, né? Ele tem profunda consciência do tempo que resta, mas aí o tempo que resta já não permite que se faça tudo aquilo que ele poderia. Então, são duas formas de encarar o desenvolvimento, né? Por isso que envelhecer é um aprendizado profundo, né? É uma consciência profunda é, desses ciclos, dessa alternância, né? E se a pessoa se cuidou no sentido de viver as experiências com a consciência, então talvez ele não queira reter o tempo. Ele fique com a ideia útil, necessária, boa e feliz, né, do tempo que ele tem, do tempo que ele ainda dispõe, né? Porque se você parar para pensar, tanto o jovem quanto o velho tem um tempo que resta. É óbvio que o tempo do jovem ele é maior em termos cronológicos. O tempo do velho é menor em termos cronológicos. O que muda, na verdade, ou que torna isto igualmente sábio, é se tanto o jovem ganhar uma maturidade para viver o tempo que resta, ou o velho também ter maturidade para reconhecer que o tempo requer agora experiências limitadas. Estamos falando do jovem e do velho exatamente para lembrar que existem jovens maduros, como se fossem jovens já velhos, e temos velhos que são jovens, e por isso muitas vezes também se decepcionam, né? Por quê? Porque nós temos o jovem que já tem a sabedoria de compreender a passagem do tempo, e temos o velho que não percebe a passagem do tempo, que acha que pode. E aí é que vem umas incongruências. Como é que isso se, de certa forma, conduz para o aprendizado? O jovem que sabe lidar com as frustrações, ele aprende com os fracassos. O velho que não aprendeu com os fracassos e pensa que ainda é jovem, ele vai viver o fracasso num tempo em que ele não tem mais o tempo necessário para compreender essas experiências e, de fato, desenvolver a sua sabedoria, né? O envelhecimento traz um tipo diferente de chegada em algum ponto, né? Porque o velho tem a seu favor a história passada, o tempo vivido. É quando ele pode construir compreensões, quando ele pode compreender a própria história, quando ele pode entender os significados das suas experiências, quando ele pode vislumbrar e renovar, muitas vezes, o entendimento dos sentidos que ele buscou durante a sua existência, né? Se isso acontece com o envelhecimento, o indivíduo velho se sente muito mais livre, porque ele já compreende as experiências, né? É por isso que se diz que o velho, muitas vezes, né, ele já não tem que provar certas coisas, ele não tem que competir tanto, nem tem que correr tanto, se tiver a compreensão da vida que ele viveu, né? Vocês já devem ter visto, né, que pessoas que envelheceram já, elas são muito menos competitivas. É por isso que as empresas, as corporações, né, querem jovens. Por quê? Os jovens valorizam muito a competição, porque tem toda uma força física, uma energia, né? Mas o
O indivíduo já que envelheceu, ou a mulher que envelheceu, ela consegue perceber que não precisa mais provar tantas coisas, né? Que competição não vai propriamente trazer muita sabedoria. Então, é quando, de certa forma, né, a pessoa que envelheceu, ela passa as experiências numa espécie de filtro, acumulando a compreensão das experiências. Então, fica com muito mais sentido aquilo que ela conseguiu compreender e tudo que ela aprender, né? Enquanto que os jovens, na sua fúria, na sua fleuma de experiências, ainda está longe, muitas vezes, de parar para compreender o que está acontecendo, né? Então, na verdade, a vida nos dá uma espécie de curso de formação, né? Na medida em que nós, através das experiências de chegar e partir, de estar na experiência e ela passar, de ir para uma nova experiência e perceber que ela passou outra vez e assim por diante, né? Se nós desenvolvermos essa sabedoria, né, nós vamos ter aprendido a lidar com uma das coisas mais essenciais na vida. É perceber que as vivências, as experiências passam, mas ficam os aprendizados. E se nós não passarmos com intensidade e profundidade, né, provavelmente nós aprenderemos menos, ou talvez nem aprendamos exatamente. É por isso que, no resultado de tudo, nós podemos ter jovens que se realizaram bastante e hoje podem ser velhos, digamos, com mais sabedoria e com mais compreensão, ou podemos ter velhos que se sentem incompreendidos, amargos e revoltados. Por quê? Porque não aproveitaram ou não apreciaram ou não vivenciaram esses ciclos de chegar e partir, de estar presente e ir embora, de receber e depois abrir mão e assim por diante. Espero que essas reflexões tenham nos ajudado um pouco, né, a pensar nas nossas próprias experiências de chegar e partir. Enéas, antes de você terminar o programa, passa o telefone para nós aí, né, para atendimento. Você já começou, né, os atendimentos? É o 11 9 9995 5978. 11 999 955978. Beleza, Enéas. Voltamos então na próxima terça-feira ao vivo. Se Deus quiser, Luiz. Ainda, olha, como você fala sempre, né? Ainda será janeiro, certo? Ainda Também em janeiro. não vamos querer que janeiro passe tão depressa assim, né? Ah, não. E agora com um monte de feriado aí, né, Enéas? Esse ano está rico de feriado, né, Luiz? Ah, rico de feriado aí. Abril, carnaval, um monte de coisa, né? Exatamente. Obrigado, Enéas. Um abraço a você, abraço a todos e o convite para estarem conosco no nosso próximo encontro. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.